Hoje o nosso assunto é comunicação aqui no Espaço Online. Nós estamos recebendo Pedro Barreto, que é especialista no assunto, está tirando uma série de dúvidas a respeito deste tema. Pedro, vícios e maneirismos de linguagem, como que a gente definiria e combateria esses problemas? O que são esses vícios ou maneirismos? Bom, tem o vício na retórica, né, que é muito comum as pessoas usar uma palavra de muleta, sabe, então o que eu estou fazendo, sabe, as coisas que acontecem, sabe, ou tem gente que fala entende, né? Eu estou fazendo isso, entende? Para você entende, de maneira que entende. Nossa, cansativo, né? Não é só cansativo, chega uma hora que o cérebro humano, o interlocutor, ele começa só a prestar atenção quantas vezes você está falando entende, sabe, até, sei lá, tem um monte de maneirismos dessa ordem. Tá? O né, por exemplo? O né. Então, né? Então a gente pode, né? Fazer, né? E aí você fala, pô, quantas vezes esse cara vai falar né na vida? E pior que a gente fica falando né, acaba fazendo. Direto. Esse é um problema. Nunca treinem o errado, né? A gente, ó, tá vendo, eu fiz. Você fica treinando o errado, você acaba fazendo. E o maneirismo está muito ligado a um certo tique que você pode ter na fala. Como eu dou aula também para jornalistas e locutores profissionais, eu também trabalho com aprimoramento de jornalistas e locutores profissionais em rádio e televisão, isso ainda fica mais evidente. Às vezes é uma musiquinha que você coloca no final da frase, né? É uma maneira que você tem, sabe? Estamos aqui na Praça da Sé, onde está acontecendo, e aí tem uma musiquinha, uma curvinha melódica, que também é um maneirismo. Ou uma maneira própria de pronunciar as palavras. Sei lá, todo mundo fala... O jornal. Todo mundo fala jornal. Aí você fala o jornal. Uhum. Não é o jornal, é o jornal, né? Isso é um maneirismo, que muitas vezes pode criar uma incomodação. Essa maneira própria de ficar falando pode gerar uma certa antipatia no interlocutor. Isso pode ser em rádio e televisão também. O telespectador, o ouvinte, cria uma antipatia. É um incômodo que você não sabe nem explicar direito, o telespectador não percebe, o espectador não percebe conscientemente. Mas ele fala, não sei, esse fulano tem um jeito de falar que me incomoda, me irrita. Porque muitas vezes ele está alterando a maneira da língua, né? Mudando a tônica, sei lá, falando o homem estava parado e o governo e o jornal, e vai criando uma estranheza. Tem o você também, que é muito comum, né? Tem o você, né? Eu brinco falando, tem muito locutor de FM, né? De FM de intensidade jovem que faz isso, né? E aí, garotinho, pra você que está em casa, tá? O que você? Você. Né? Você não busca ninguém, né? Você, né? Você, estou falando com você. Quem está em casa, claro, nos acompanhando também, é claro que de uma certa forma acaba se reconhecendo às vezes, né? É importante realmente estar atento a isso. Uma outra questão também, que seria importante nós abordarmos, é uso da comunicação em diferentes situações. Por exemplo, uma entrevista, uma palestra, você não usa uma mesma comunicação que você usa no seu dia a dia. Não é uma mesma técnica. Quais seriam, na verdade, esses cuidados que deveriam ser tomados para que você possa justamente enriquecer esse trabalho? São muitos fatores que compõem essas técnicas, né? Quando você está num palco, por exemplo, fazendo uma palestra, você tem o seu corpo inteiro sendo visto, sei lá, às vezes por centenas de pessoas, ok? E você tem que ter uma dimensão corporal, uma dimensão expressiva muito ampla, porque o cara que está na primeira fileira tem que te ouvir, vai ouvir por causa do microfone, claro, mas tem que perceber as suas expressões, e o senhor que também está lá na última fileira também vai ter que perceber essas expressões, não vai parecer um pauzinho parado no meio do palco saindo o som, né? Então você vai ter que ter uma dimensão corporal que é muito mais teatral nesse sentido, né? E os bons oradores e palestrantes são figuras mais teatrais, porque aumentam essa expressividade dentro do discurso, e que é importante ter essa consciência, que ele não está conversando numa salinha com 2, 3 pessoas. Quando você fala de rádio e televisão, que aí no caso seria media training ou voltado para isso, são 2 linguagens importantes. A primeira é que é o vídeo, né? E o vídeo tem técnicas específicas de aproximação, de movimento, de fala. Você não pode abrir o braço demais, senão você acaba saindo do enquadramento. O que é esse enquadramento? O que ele representa? Né? A questão do microfone, o senso de distância, né? Porque na palestra você está jogando a voz lá para o fulano, sem aumentar o volume, claro, mas intencionando a voz para o outro que está lá no fundo ou para aquele que está aqui na frente. E no microfone, no uso da televisão, ele é próximo o tempo todo, ele está sempre junto de você. A relação é sempre individual, né? Na televisão e no rádio, eu falo para uma única pessoa, não falo para um monte de gente, como no caso de uma palestra, que realmente você está diante de várias pessoas falando sobre isso.
No rádio você tem um problema do tempo. O rádio não aceita pausas de mais de um segundo, porque o rádio é só voz. É verdade. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo radionovela, e na Agência América, uma das últimas radionovelas, com Lima Duarte, Turíbio Ruiz, aquela turma toda. E aí, um dos atores que não sabiam ainda o que era radionovela, começava a fazer, ele parou, né, no meio de uma cena dramática, que a irmã dele cai lá, morre, não lembro mais a história, e ele gastou pelo menos uns 15, 20 segundos, né, com aquela emoção, mas não falando nada. E aí os caras falaram, escuta, isso é radionovela. Se você ficar sem falar nada, você saiu do ar. Né? Então, o rádio tem essa questão, é o tempo. Tem um time que você não pode dar pausas muito longas. O rádio exige, como não tem imagem, ele exige um discurso mais imagético. O que é imagética? É a capacidade de gerar imagens através das palavras. Então, essas palavras, existe técnica também específica para você desenvolver, onde você trabalha a imagem através da palavra. Agora, Pedro, você comentou sobre media training, né? Por exemplo, quando uma empresa, uma pessoa te procura para esse tipo de treinamento, o objetivo é aperfeiçoar exatamente o quê? Primeiro, achar a sua personalidade. Né? É aquela história, não dá para ser outra pessoa, mas você tem que achar uma persona pública, que é aquela personagem ou a personalidade que vai atuar publicamente, que é diferente da personalidade cotidiana. Né? A gente tem que separar aquilo que interessa publicamente e aquilo que não interessa. Talvez pegando personagens importantes, como o Pelé. Né? Você tem o Pelé e você tem o Edson Arantes do Nascimento. Todo mundo quer saber do Pelé, do Edson Arantes do Nascimento. Ninguém quer saber. Ele leva uma vida normal, os problemas dele, pessoais, aquelas coisinhas que todo mundo tem. Mas o Pelé não. O Pelé é uma figura importante. O Pelé é uma figura especial. A gente também tem que construir essa persona pública, mas para isso a gente tem que fazer uma série de trabalhos técnicos que façam com que você entenda o que há de melhor em você para o uso da comunicação pública e o que há de pior em você que não interessa para a comunicação pública. Tá certo. Pedro, para a gente poder finalizar a nossa conversa, o nosso tempo já está se encerrando, como trabalhar o conteúdo e a melhor forma no uso desse conteúdo na sua comunicação? Como trabalhar esse conteúdo e a melhor forma desse conteúdo? Primeiro, sempre buscar feedbacks. Eu acho que feedback é uma coisa importante. Né? Acho que tem que ouvir o que está chegando do outro lado. Perguntaram para mim uma vez o que seria melhor, o maior dom de um comunicador. Eu disse, saber ouvir. Ao contrário do que muita gente imaginava. Saber ouvir, né? Se você não ouve o outro, se você não percebe o outro, é muito difícil saber se comunicar. Porque mesmo em silêncio, o outro está falando, o outro está respondendo. Né? Seja com olhar, seja com balançar da cabeça, seja com uma expressão facial, um jogo de corpo, ele responde. E a partir daí você começa a perceber, você começa a ter um termômetro de até que ponto está chegando essa comunicação. É lógico que no vídeo você não tem essa percepção direta, porque você não pode ver o interlocutor, o internauta, direto do outro lado. Por enquanto, né? Uma hora, quem sabe. Mas essa relação tem que estar implícita, essa percepção de que o outro existe e que ele tem que ser ouvido e que ele tem que ser percebido, que ele está aqui com a gente, conversando, é fundamental. Felizmente, o nosso tempo já se encerrou, mas nós agradecemos a participação aqui em nossos estúdios do Pedro Barreto, ele que é comunicólogo, é especialista em comunicação, é professor de comunicação, expressão, locutor, ator, e hoje nos falou um pouco mais a respeito de como melhorar a sua comunicação. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, uma boa tarde para você. Boa tarde, obrigado. E a você da Jovem Pan Online, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pelo seu carinho. Espero que você continue conosco, acompanhando toda a programação da Jovem Pan Online e até o nosso próximo encontro.